Há um ano, o assassinato brutal do jornalista Jamal Khashoggi mostrou a verdadeira face do príncipe herdeiro e homem forte da ditadura da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Em 2 de outubro de 2018, Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Precisava de um documento para se casar. A noiva ficou esperando do lado de fora. Ele nunca mais saiu. Foi detido, torturado, esquartejado e morto. A primeira versão saudita foi que Khashoggi havia saído normalmente, depois que havia sido morto numa briga dentro do consulado. Logo apareceu uma gravação atribuída à espionagem da Turquia que desmascarou a farsa, revelando detalhes da tortura e da execução brutal. Khashoggi teve os dedos das mãos amputados antes de morrer num festival de barbáries. A responsabilidade pelo crime foi atribuída ao príncipe herdeiro. Afinal, o Esquadrão da Morte era formado por seus seguranças e chegou a Istambul e foi embora no mesmo dia em 2 aviões usados pela equipe de MBS, como o príncipe também é conhecido. Ditador implacável, é impossível que não soubesse de nada. A terceira versão saudita foi de que Khashoggi foi morto por agentes renegados que decidiram agir por conta própria contra um dissidente ilustre. Se fosse este o caso, seriam punidos com rigor, provavelmente com a pena de morte. Mas, até agora, ninguém foi condenado. Dias atrás, o príncipe deu uma entrevista à televisão americana, assumiu a responsabilidade como líder do país, mas insistiu que não sabia de nada antes do homicídio cruel e sanguinário. O presidente Donald Trump aceitou a versão saudita, alegou que a relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita é fundamental para manter baixos os preços internacionais do petróleo e que a monarquia saudita é grande compradora de armas dos Estados Unidos. Se a monarquia saudita for alvo de sanções já aprovadas pelo Congresso, poderá comprar armas da Rússia ou da China, rivais estratégicas dos Estados Unidos. Ao colocar a economia acima de tudo, Trump dá o sinal aos ditadores de todo o mundo de que basta fazer bons negócios para as violações dos direitos humanos serem ignoradas. Trump abdicou da liderança internacional dos Estados Unidos. Sua primeira viagem ao exterior foi justamente à Arábia Saudita, onde declarou a líderes árabes não estar interessado na maneira como governam seus países, deixando claro que podem fazer o que quiserem desde que mantenham boas relações com Washington. Khashoggi não era um simples dissidente, era um homem de dentro do sistema saudita. Foi editor-chefe de jornal e diretor de jornalismo na televisão estatal, assessor palaciano e adido diplomático nos Estados Unidos e no Reino Unido. Com o tempo, adotou ideias que entram em choque com o regime medieval da Arábia Saudita, um país que não tem constituição escrita, onde toda a riqueza, em última análise, pertence à família real e seus 6.000 príncipes, alguns deles, por sinal, suspeitos de financiar grupos terroristas sunitas como Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Jamal Khashoggi era a favor de uma abertura política que desse algum espaço democrático à monarquia saudita e se interessou pelo islamismo político. As revoltas da chamada Primavera Árabe em 2011 e a derrota dos movimentos pela democracia em todos os países rebelados, menos na Tunísia, criaram uma nova geração de ativistas árabes exilados. Khashoggi simpatizava com eles, enquanto a monarquia saudita lutou contra qualquer experiência de democratização no mundo árabe. Para poder criticar a Arábia Saudita, especialmente o autoritarismo do príncipe Mohammed, em setembro de 2017, Khashoggi foi para o alto exílio nos Estados Unidos, onde virou colunista do jornal The Washington Post. Hoje, no primeiro aniversário da sua morte, seus colegas do Post lhe prestaram uma grande homenagem, lembrando que suas ideias políticas sobrevivem para atormentar seus algozes. 2 meses depois que o príncipe se tornou ministro da Defesa, a Arábia Saudita e aliados iniciaram uma intervenção militar na Guerra Civil do Iêmen, em 25 de março de 2015, contra os rebeldes hutis,
xiitas zaiditas apoiados pelo Irã, aumentando o conflito com a República Islâmica pela liderança regional no Oriente Médio. A intervenção militar saudita no Iêmen provocou a maior tragédia humanitária hoje no mundo, e o bombardeio de 14 de setembro deste ano contra instalações petrolíferas sauditas. O ataque desnudou a vulnerabilidade da grande riqueza do país, que no ano passado gastou 67 bilhões de dólares em defesa, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. MBS também fracassou ao tentar isolar o Catar, que mantém boas relações com o Irã. Em junho de 2017, o rei Salman afastou o herdeiro do trono, o príncipe Mohammed bin Nayef, seu sobrinho, trocando-o pelo filho. Em 4 de novembro de 2017, o novo príncipe herdeiro lançou uma campanha anticorrupção. Para consolidar o poder, as prisões, inclusive de príncipes, e confisco de 107 bilhões de dólares atingiram diretamente a facção do falecido rei Abdullah. O príncipe Mohammed passou a ter controle absoluto sobre as forças de segurança. Ao mesmo tempo, o príncipe tentou se apresentar ao mundo como um modernizador, prometeu que a Arábia Saudita voltaria a ser um país islamista moderado, aberto a todas as religiões e que combateria o terrorismo dos extremistas muçulmanos. Aproximou-se discretamente de Israel, já que ambos têm um inimigo comum, o Irã, autorizou as mulheres a dirigir, o que era proibido, e lançou o programa Arábia Saudita 2030 para preparar o país para a era pós-petróleo. Isso inclui a venda de 5% das ações da companhia estatal de petróleo, a Aramco, a maior companhia de petróleo do mundo, para financiar este projeto de desenvolvimento. Outros jovens líderes árabes foram apresentados pela mídia ocidental como modernizadores de seus países. Gamal Mubarak no Egito, Saif al-Gaddafi na Líbia e Bashar Assad na Síria. Com o assassinato de Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman mostrou que não é muito diferente deles. A morte do jornalista vai assombrar seu reinado para sempre. Já se cogita até a possibilidade de que seja substituído por um irmão. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.